Faux. David a tué la peinture. Eu vou cortar e vou passar um trechinho um pouquinho mais à frente. Que interessa aqui para o... Aurait la femelle pourtant. Mais voilà de la peinture, voilà de la peinture. Le morceau, l'ensemble, les volumes, les valeurs, la composition, le frisson, tout y est. Écoutez un peu, c'est épatant. Qu'est-ce que nous sommes? Fermez les yeux, attendez, ne pensez plus à rien. Ouvrez-les. N'est-ce pas, on ne perçoit qu'une grande ondulation colorée, une irisation. Des couleurs, une richesse de couleurs. C'est ça que doit nous donner d'abord le tableau, une chaleur harmonieuse. Un abîme où l'œil s'enfonce, une sourde germination, un état de grâce coloré. Tous ces tons vous coulent dans le sang, n'est-ce pas? On se sent ravigoté. On est au monde vrai, on devient soi-même, on devient de la peinture. Pour aimer un tableau, il faut d'abord l'avoir bu, ainsi à longs traits perdre conscience. Descendre avec le peintre aux racines sombres, enchevêtrer des choses. En remonter avec les couleurs, s'épanouir à la lumière avec elles. Savoir voir, sentir. Celui-là, il était heureux et tous ceux qui le comprennent, il les rend heureux. Les choses, les êtres lui entraient dans l'âme avec le soleil sans rien qui les lui sépare de la lumière. Sans dessin, sans abstraction, tout en couleur. Ils en sortaient un jour. Les mêmes, mais on ne sait pourquoi, habillés d'une gloire douce, tout heureux. Comme s'ils avaient respiré une mystérieuse musique. Celle qui rayonne, voyez de ce groupe au milieu. Que les femmes et les chiens écoutent, que les hommes caressent avec leurs fortes mains. La plénitude de la pensée dans le plaisir et du plaisir dans la santé. Écoutez un peu, je crois que c'est Véronèse, la plénitude de l'idée dans les couleurs. Il couvrait ses toiles d'une vaste grisaille, oui, comme ils faisaient tous à cette époque, et c'était sa première emprise. Comme un morceau de la terre avant que le jour, l'esprit se lève. Le dessous, les dessous, je disais bien, il préparait. D'une immense grisaille, l'idée décharnée, anatomique, squelettique de son univers, la charpente douce qu'il lui fallait. Et qu'il allait habiller de nuances avec ses couleurs et ses glacis en tassant les ombres. Un grand monde pâle ébauché encore dans les limbes. Il me semble que je le vois. Tenez. Entre le tissu de la toile et la chaleur prismatique du soleil. On empâte tout de suite aujourd'hui. On attaque grossièrement comme un maçon et l'on se croit très fort, très sincère, va te faire aux fiches, on a perdu. Cette science des préparations, cette vigueur fluide que donnent les dessous. Modeler. Non, moduler. Il faut moduler. Bom, um ato criminoso de cortar o filme e despedaçá-lo em dois, assim, mas é que era necessário aqui por causa do tempo. No caso de Cézanne, a modulação, devemos modular e não modelar, como ele dizia, das cores por contraste, por diferenciação,
foi a maneira como ele encontrou para realizar na pintura o que ele chamava de suas sensações confusas, que carregava desde o nascimento. Aliás, é uma outra maneira de se referir ao pré-individual, né? Como a gente pode até pensar assim, para fazer uma conexão. Deleuze considerava Cézanne como um dos mestres dos Straub. E não era somente por eles haverem rodado 2 filmes sobre o pintor. Aliás, Deleuze não viu uma visita ao Louvre, viu só o Cézanne, provavelmente, que é o filme anterior deles. Mas a relação com a Terra, como ambos acompanham seu movimento e modulavam a partir daí, cada um à sua maneira, que permitia a Deleuze afirmar tal relação. Ao escrever sobre Moisés e Arão, um outro filme baseado na obra de Schoenberg, dos Straub, Deleuze dirá: é como em Cézanne, o mestre dos Straub. Por um lado, a obstinada geometria da imagem visual, o desenho, que se entranha e faz ler as bases geológicas. Por outro, esta nuvem, esta lógica aérea, cor e luz, dizia Cézanne, mas também o ato de fala ascendente da Terra para o Sol, as 2 trajetórias, a voz que vem do outro lado da imagem. Fecha a citação do Deleuze. Captar esse movimento é a função maior da sensação, seu problema mais complexo, primeiro e fundamental. É quando a intuição vem primeiro e subordinada à inteligência, como ensinava Bergson. A partir daí se pode desenvolver a modulação, singulariza-se, apresenta-se um processo de diferenciação, gera-se o E', na fórmula deleuziana, E, tracinho, E'. É nesse ponto que o domínio expressivo torna-se fundamental. O cinema de Jean-Marie Straub e Daniel Will também funciona por modulação. Modula-se da voz do ator ao tripé da câmera. Tudo, cada mínimo detalhe é exaustivamente trabalhado no sentido de que a informação em sua plena potência apareça, tome corpo, se apresente. Era assim no primeiro filme sobre o pintor Cézanne, de 1989, e o é mais ainda nesse filme, Uma Visita ao Louvre. Não se trata de fazer um filme sobre Cézanne, um documentário didático como de costume, mas de deixá-lo falar após quase 100 anos de sua morte. É uma tarefa gigantesca que exige uma percepção apurada e um instinto modulador extremamente fino. Certa vez o professor Lemaire disse em sala de aula que esse filme era um filme, aliás, um curso sobre o Simondon, que era um filme para se ver de joelhos. Eu concordei, e é mesmo. Lembro da primeira vez que eu vi esse filme, no início eu notava que era uma voz feminina que dizia o texto, o famoso e contestado texto do Joaquim Gasquet sobre o Cézanne. E à medida que o tempo passava e ficava atento ao que era dito sobre o quadro, como as bodas de Caná de Veronese que a gente viu aqui, esquecia-me completamente do sexo da voz. Era como se o próprio Cézanne acompanhasse a visita e fizesse-nos ver realmente um quadro como ele o via e, ao mesmo tempo, entender a dimensão de sua própria obra. A primeira pergunta inevitável que vinha é como isso era possível. Afinal, além da panorâmica inicial do Louvre, que nós vimos, uma sequência final entre árvores e um riacho, tratava-se apenas de uma voz em off, que acompanhava a apresentação de uma escultura, a Vitória de Samothrace, que nós vimos, e de diversos quadros na parede, filmados em posição fixa, no máximo apresentando algum detalhe. É como se o olho escutasse uma espécie de sinestesia. Não é uma narração emocionada, sentimental, cheia de subjetividade na voz de um ator que lê um texto, procurando a melhor representação do personagem Cézanne. Ao contrário, por meio da repetição incessante, enxuga-se, raspa-se e expurga-se de tudo o que pode ser reconhecível, foge-se da retórica literária, de toda a individualidade consciente, de toda a verve vocal aplicada às palavras. Deixa-se somente a força do texto aparecer, para que esse se faça conhecer realmente e não apenas ser reconhecido. O que existe é um ritmo, uma dicção própria, um modo de dizer, uma modulação do dizer, uma dizibilidade, uma cadência que vai além do musical, pois articula-se com a imagem de um quadro, mesmo que fixa, mas milimetricamente colocada. Pode-se dizer que a modulação no cinema do casal Straub opera no seguinte sentido:
na busca pela cadência. Não é uma busca fácil, exige rigor e é sempre um desafio imposto, urgente. Jean-Marie Straub falará que trata-se de um tecido de desafios a ser costurado, uma conexão espaço-tempo, na invenção de um bloco condensado de espaço-tempo a partir de uma matéria que nos resiste. Aqui eu vou fazer uma parte, porque ontem o professor Pablo falou em modulação e chegou a dizer, vou arriscar e falar conservadora, né? Eu preferia resistente, no sentido de resistência, daquilo que resiste, a modulação enquanto aquilo que resiste. Bom, mas isso a gente discute, mas era só um eco que eu achei interessante. O problema não é a forma, e sim de como se chegar às camadas geológicas mais íntimas lá dentro de um mármore, como faz o escultor, exemplifica Jean-Marie, num filme do Pedro Costa. É um trabalho de agrimensor, o do cineasta, como ele diz. Para filmar esse planeta é preciso ser um pouco geógrafo. Geógrafo significa medir a Terra. Precisa-se mesmo ir mais longe. É necessário ter uma ideia do que é a geologia. Não podemos filmar uma árvore, uma montanha, sem saber o que havia embaixo. É preciso retornar a Cézanne, que dizia, olha essa montanha, antes era fogo, né? Referência ao vulcão. E como se realiza essa busca pela cadência, essa modulação nos Straub? Como se constrói esse tecido de desafio espaço-tempo?